Se tiver que desconectar e conectar de novo, você dá um toque aí que eu faço o esquema aqui, tá? Pessoal, um pouquinho de paciência aí, por favor. E agora? Você mudou alguma coisa? Mudei. Bom, É a minha tô te internet. vendo. Ah, Você tá me vendo? tô vendo e tô ouvindo só. Só tá com um pouquinho de atraso mas beleza, tá melhor do que antes. Tá. Dá pra ir assim? Dá pra levar assim? Dá. Sossegado, dá sim. Vambora. Começa aí. Então, pastorzão, a gente está entrando numa aceleração da igreja na internet, né? Eu acredito que já era uma tendência que a igreja cada vez mais tivesse uma presença mais forte na internet e muitas igrejas já estavam indo. Ó quem está aqui com a gente aqui, ó. Ó o Herbert aí. O Herbert dos bastidores. Aí, garoto. Herbert entende tudo de rede social. Quando ele não tá com a gente aqui, apanha, né, mano? Já trava. Então, Pô, imagine. precisa ajudar a gente na live aqui, Herbert. Precisamos de uma força sua aqui, Herbert. E cada vez mais. Igreja na internet. Igreja na internet, cara. Cada vez mais. Isso é verdade, sempre no suporte. Cada vez mais a igreja entrando na internet, mas de repente a gente teve aí uma aceleração nesse processo. Eu acredito que o coronavírus ele acelerou aí uns 5 anos nesse processo aí da igreja entrando no online. E o que eu percebo é que muitos pastores estão quase que apanhando mesmo, assim, para fazerem as suas lives, os seus cultos. Muitos pastores eu conheço pastores que até meses atrás falavam mal das redes sociais. Que até meses atrás falavam para os membros da igreja assim, ó, gente, esse negócio de ficar aí no Facebook, Instagram, isso aí é perca de tempo. E agora eu vi esses pastores que falavam mal das redes sociais fazendo lives nas redes sociais para poder suprir os seus membros, né? E a pergunta que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje é como que a igreja, como que esses pastores eles podem fazer esse trabalho nas redes sociais de forma mais eficiente, de forma mais efetiva. A gente sabe que Jesus deixou uma ordem para a igreja fazer discípulos, pregar o evangelho e uma ferramenta poderosa. Uma ferramenta poderosa é a rede social, mas muitos pastores estão com essa dificuldade, eu percebo isso. Verdade. Você percebe também essa dificuldade em alguns pastores? Tem na sua fala sobre que a igreja teve que acelerar aproximadamente aí 5 anos de tecnologia em um mês, porque a gente está fazendo praticamente agora nessa semana, a gente está fazendo um mês do pico, da preocupação, das informações sobre isolamento. Foi tudo no comecinho de março, se a gente for pensar. Sim. Em um mês a galera teve que acelerar. O problema de acelerar, Paulo, que eu vejo é o seguinte, que quando a gente acelera, quem tem habilidade, quem está capacitado para acelerar, beleza, vai acelerar. O problema é que quando nem todo mundo está pronto. Então, assim, alguns aceleram e fatalmente alguns ficam para trás quando a gente acelera, entendeu? E aí quem fica para trás é esse cara que estava criticando, é esse cara que achava que é do diabo, que a pessoa não tem... É claro, tudo em excesso, tudo sem controle, ele é ruim, tanto né, para o lado da internet quanto a falta dela. Então, esse cara que acelerou, beleza, top,
o que eu vejo, assim, de uma certa forma, é que essa situação que a gente está, ela nivelou as igrejas, grandes ou as igrejas modernas, mais estruturadas, e aquela igreja que era aqui pequenininha, tal, ela nivelou porque aqui nesse ambiente que a gente está, qualquer cara que tem um celular pode estar. É verdade. Entendeu? A única diferença que tem é nesse númerozinho que fica aqui de quem está assistindo, mas isso vai chegar para quem tiver interesse. Então, assim, eu fiquei sabendo de gente que não tinha essa intimidade toda com a internet, está se esforçando, está se dedicando, está aprendendo e está fazendo. Então, a palavra de ordem é se reinventar. Eu acho que a gente vai falar essa palavra reinventar aqui ao longo da live toda, praticamente. Você falou uma coisa que eu acho que é primordial. Eu acho que você acertou na mosca aí. Porque quando você tem que aprender uma habilidade nova, algo que você não sabe, você precisa aprender isso rápido. Você tem duas situações. Ou você tem humildade para falar, olha, eu reconheço que eu não sei isso, mas eu vou ser obrigado a me adaptar nisso e eu vou precisar de alguém para me ajudar. Vou precisar de alguém para me orientar. Vou perguntar para quem sabe. Ou a pessoa, ela se endurece e fala assim, quer saber? Se não for do jeito tradicional, do jeito que eu conheço, eu deixo esse negócio para lá. Então, eu acho que a pessoa tem que ter humildade justamente para falar assim, eu tenho que ir para a rede social fazer uma live, fazer um culto para assistir os meus membros. Só que eu não sei como é que faz isso. Então, a pessoa precisa ter a humildade para falar assim, vou procurar quem tem mais experiência que eu nessa área. Isso acabou nivelando todo mundo no mesmo nível. Eu vi um tempo desse atrás, uns dias desse atrás, um pastor foi fazer uma live e ele estava fazendo a live assim, imagina que o celular está nessa posição aqui e ele estava virado para cá assim, com a cabeça baixa, cantando um louvor. Cantando um louvor assim, de cabeça baixa. E eu acredito que alguém estava filmando ele assim, de lado assim. E eu olhei, né? Eu pensei assim, nossa, esse pastor precisa de ajuda. Porque da mesma forma que você está num púlpito e você está falando com as pessoas ali no púlpito, olhando para as pessoas, olhando uma a uma, olhando nos olhos de cada uma delas, vendo a expressão delas enquanto você fala, da mesma forma quando você vai se comunicar na internet, você tem que olhar para a câmera do celular. Você tem que olhar para a câmera e falar sabendo que tem alguém ouvindo você do lado. Mas é isso que você falou, é humildade para aprender e buscar ajuda. É que nas faculdades de teologia, eu não sei aqui, talvez eu seja o cara menos teológico que você já chamou para participar dessas lives, tá, Paulo? Mas enfim, nas faculdades de teologia, eles, pelo menos no meu tempo, eu não tinha nem smartphone, era telefonezinho de abrir ainda. Sim. E ninguém imaginava que ia precisar disso daqui. Então, ninguém fez curso de oratória ou homilética para falar no Instagram ou no Facebook. Então, assim, quem é craque nisso são os famigerados YouTubers. Então, assim, o pastor, ele tem que fazer um curso agora com o YouTuber, porque é o cara que sabe usar o negócio. É o cara que tem 200 mil seguidores, né, num vídeo falando bobagem. Agora, e a gente que está falando a verdade e tem 7 pessoas, tem 10 pessoas vendo só, entendeu? Então, como que a gente atrai o povo? Agora, o pastor tem que se tornar um profissional em marketing digital,
Será que essa é a solução? Não? Ou vai pedir ajuda? Porque vai dar tempo de fazer esse curso antes de dar um pau na igreja? Porque se as empresas estão preocupadas em fechar, em suprir a folha de pagamento dos funcionários, manter os empregos, será que a igreja também não precisa se preocupar? Será que a igreja vai aguentar essa crise? Igreja fechada? Será que a arrecadação está a mesma de quando tem o culto com o povo? É tudo uma coisa a se pensar, né? Com certeza. O Herbert falou um negócio interessante. Ele falou assim, muitas pessoas podem aprender a usar a plataforma das redes sociais, né? É o que a gente está falando. Né? As pessoas, elas têm humildade para pedir ajuda e se adequar a esse novo sistema. Eu acho que você falou uma coisa interessante. Você falou uma coisa interessante, Manuel, a respeito de arrecadação. Tá? E aí eu pensando esses dias, porque eu acho que isso é um problema que... Opa, barrei aqui no tripé. Isso é um problema que eu acho que está preocupando 100% dos pastores. A primeira preocupação que deu foi isso, filho. Não adianta a gente fingir. Antena, com as igrejas sem culto, como que você vai ter receita, arrecadação de oferta, dízimo e manter a igreja. Paulo, desculpa te atrapalhar, mas você falou de pastor que não, assim, com relação à internet, Facebook e tal. E o cara que não tinha nem maquininha ainda na igreja, porque ele achava que maquininha é uma coisa do diabo também. O cara não tem nem maquininha, cara. E agora, como que ele vai fazer para fazer a arrecadação? Não porque ele tem que pagar conta, não é isso. É porque o povo precisa continuar sendo generoso. O povo precisa continuar colocando em prática. O irmão vai ficar colocando o dízimo e a oferta na gaveta até a igreja voltar? Entendeu? Verdade. Agora, olha só. Vai deixar na conta? Você entendeu? Vai abrir uma poupança? É complicado, cara. Não, e tem um outro detalhe aí, porque nesse período de crise, né, de crise anunciada que a gente está vivendo, de pessoas que estão na expectativa de perderem um emprego, de empresas que estão na expectativa de fecharem as portas, o que as pessoas fazem? Elas seguram. Se elas têm um recurso, elas falam, não, eu vou segurar isso aqui porque eu não sei o dia de amanhã. Entendeu? E na minha visão, e eu queria, inclusive, que tivessem muitos pastores vendo essa live aqui, mas na minha visão, a forma de você falar de oferta e dízimo nas redes sociais precisa ser uma coisa completamente diferente como você faz na igreja. Pelo seguinte motivo. As pessoas que são membros da igreja, elas contribuem porque elas têm um sentimento de pertencimento àquela comunidade. Então elas estão ali, elas contribuem porque elas falam, eu faço parte dessa igreja, eu faço parte dessa comunidade. Eu quero que essa comunidade ela continue com as portas abertas, pregando o evangelho, com recursos para isso. Então ela contribui porque ela tem esse laço emocional com a igreja. Agora, quando você vai para a rede social, parte das pessoas que estão ali vendo um culto online não são da igreja. Não são pessoas que às vezes têm esse vínculo emocional com a igreja. Às vezes não são pessoas que participam da igreja. Vou dar um exemplo para você entender. Nós fizemos a transmissão de um culto lá na igreja nossa, e a gente teve online presente no último domingo agora, que assistiram. A nossa live teve mais de 8.000 visualizações. Nunca que nós íamos conseguir colocar esse tanto de pessoas no templo. Porque a igreja só cabem lá 400 pessoas. Só que 90% dessas pessoas que estavam assistindo a live, ao culto, ao vivo,
elas não são da igreja. E como que você vai comunicar isso a respeito de contribuição? A verdade é o seguinte, quando você está na rede social, você precisa oferecer alguma coisa em troca. Você precisa oferecer alguma coisa como agradecimento. Não sei se você lembra, quando o pastor Silas Malafaia, ele tinha um programa lá na TV, que ele falava assim, gente, se você se tornar associado da nossa instituição, da nossa organização, ele não era pastor de igreja ainda, ele era só evangelista, ele falou, se você pagar R$30 por mês como associado, eu vou te mandar um livro de presente. E na época eu lembro disso. Eu associado só para ganhar o livro. Eu lembro que todo mês eu ia lá, contribuía, pagava lá o boletim de R$30 e ficava na expectativa de receber o livro. Então, eu entendo hoje que a igreja, ela precisa o quê? Ela precisa colocar lá a conta da igreja na sua transmissão, colocar lá o banco, a agência, a conta, e falar para as pessoas que estão assistindo, gente, se você nos ajudar a manter essa obra aberta, nós vamos te dar alguma coisa em recompensa. Nós vamos te dar alguma coisa como forma de agradecimento pela sua oferta, pela sua contribuição. E aí, no mundo online que a gente tem, você pode mandar um e-book para essa pessoa. Você pode mandar um PDF de estudo bíblico e falar assim, se você fizer um depósito e mandar um print para a gente do depósito que você fez, a transferência que você fez, a gente vai te dar um e-book em forma de agradecimento pela sua oferta. Mas, ô Paulo, veja bem, a gente está falando de um ponto. A gente está falando de um ponto só até agora, que é o dízimo e a oferta. Eu fiz um rascunho aqui, tá? Pra gente conversar. Tá bom, maravilha. Um ponto só que você falou aqui é o dízimo e oferta. Mas, vou falar outros pontos. Por exemplo, deixa eu começar com um pano de fundo aqui, ó. As igrejas tiveram que fechar, né? E aí a gente pode ficar assombrado com isso e tal. Só que, cara, a USP teve que fechar. A PUC, a Unicamp, as faculdades que pra gente aqui, nível Brasil, nível São Paulo, pelo menos, é a nossa Harvard. Você entendeu? A nossa Cambridge teve que fechar. Isso se a Harvard lá nos Estados Unidos também não fechou. Eu acredito que também não deve ter ninguém lá. Certo. Aí, alguns pastores assim mais espirituais do que eu, pelo menos, brigaram. Não pode fechar. E aí quiseram pleitear isso com o governo para continuar aberto. Mas não é questão de fé agora, é questão de saúde. Bom, né? Porque num evento, eu estava lendo alguma coisa aqui para a gente poder bater esse papo, e eu não sabia, mas teve um evento em meados de fevereiro para começo de março, numa igreja na França, onde não havia a contaminação. Só que esse evento, com 2.000 pessoas, veio gente da França, da Europa, de um monte de lugar, para aquela região da França. E aí disparou para mais de 500 casos de contaminados depois do evento. Gente que morreu, tal, mas assim, só de contaminado 500, cara. Então a gente está falando de uma situação que não é questão de eu ter... A minha fé, ela só é provada se eu estiver lá dentro do culto, só lá com a igreja com a porta aberta. Parece que essa minha fé é provada só dessa forma. Aí tem umas coisas muito loucas, né? Porque daí a polícia no Rio Grande do Sul começou a investigar uma igreja que descobriu a imunização para o vírus. Você entendeu? Então, Israel, com toda a tecnologia lá deles, ainda não descobriu. E uma igreja lá no Rio Grande do Sul está querendo fazer culto para curar o povo do coronavírus. Entendi. Mas a gente sabe bem o que é isso, né? A gente sabe bem. Você já está acostumado a ver esse tipo de situação, sofrer esse tipo de
vender o tijolinho, vender o copo d'água, vender isso, vender aquilo, a flor, não sei do que e tal. Vendeu álcool gel ungido. Vender álcool gel ungido, exatamente, né? Mas aí entra onde eu queria, que é a questão de comportamento. Porque um pouco antes de acontecer a ordem de fechamento das portas, a gente estava num momento de mudar de comportamento. Então, você lembra que os irmãos estavam se cumprimentando assim? Eu lembro. Não era mais para dar a mão. Não era mais. Então, assim, cara, eu fiquei mal com isso daí, porque, poxa, culto, comunhão, igreja, ajuntamento, celebração, perde o sentido a partir do momento que você não pode dar a mão, você não pode abraçar, você não pode. Como que vai ser a oração de imposição de mãos? Você entendeu? Então muda tudo o comportamento. A igreja está com as portas fechadas, né? Certo. Teve uma senhora que comentou numa reportagem: nem para Deus agora a gente pode apelar. Ou seja, é uma mulher que de repente estava fazendo uma piada, mas será que não tem gente pensando isso de verdade? Porque acha ainda que só vai conseguir falar com Deus se for no culto. Só vai conseguir viver a sua espiritualidade na sua plenitude se estiver dentro do prédio da igreja. Uhum. Porque estão confundindo ainda, em 2020, cara, ainda os cristãos confundem o prédio com a igreja de Jesus. Então, cara, esse corona, Deus está permitindo, cara. Deus está permitindo, você entendeu? Para dar uma limpada, assim, numa situação mental. É a mentalidade. Não só a questão da gente cuidar de saúde. É questão, para nós, igreja, que a gente está falando de contexto de igreja, a gente tem que mudar, cara. Nunca mais a igreja vai ser a mesma depois de tudo isso. Pode voltar ao culto, pode voltar o povo para ir para o prédio. Não vai mais assim ser a mesma coisa. Não vai mais ser a mesma coisa. Isso é engraçado. Eu semana passada, acho que ou retrasada, semana passada, eu estava fazendo comida aqui em casa e me veio assim um estalo, né? Me veio assim um pensamento. Eu falei, nossa, essa quarentena, ela é um teste para as pessoas que resumem o seu relacionamento com Deus a frequentar um culto. Exatamente. Pessoas que elas resumem, fundamentam o relacionamento dela com Deus em apenas ir à igreja. Então, para essas pessoas, esse período de quarentena é um grande teste. Porque das duas, uma, ou elas mudam os seus hábitos e elas começam a aprender a fazer um devocional em casa, a dobrar o joelho e orar na sua casa, fazer um culto doméstico, ler a palavra na sua casa, ou ela vai simplesmente desviar, ela vai esfriar de vez. Porque ela não tem aquele hábito, ela já não tinha aquele hábito e muitos cristãos nessa quarentena, a única coisa que eles estão fazendo em casa é se entreter. Se entreter. Eu vi se eu não me engano, foi no começo da semana. Eu fiquei assim meio chateado. Eu falei assim, o dado que eu ouvi foi o seguinte: o último paredão do Big Brother Brasil foi o mais visto da história. Parece que o Jorge Mateus, a dupla sertaneja, fizeram uma live que explodiu o Instagram. Bombou também. Lançou no Netflix a temporada do La Casa de Papel. La Casa de Papel. Bombou das pessoas assistindo. Agora, quando fala, pessoal, vamos se unir em oração e fazer um jejum pelo Brasil, tem crente que tem a capacidade de falar assim, eu não concordo com isso.
Eu não concordo com isso. Eu não concordo em fazer jejum. Eu não concordo em para clamar. Eu fico pensando, meu Deus, esse é o momento do teste. Ou a gente muda os nossos hábitos espirituais e aprende que relacionamento com Deus é uma coisa pessoal, é minha com Deus, ou as pessoas vão, de fato, se desviar. Principalmente aquelas que resumiam o seu relacionamento com Deus, o seu cristianismo, a frequentar um culto. Deixa eu falar uma coisa aqui. Fala aí. Essa situação, ela nos tirou de uma zona de conforto gigantesca, que é o que você falou, milhares de pessoas viviam na dependência de um líder. Então, assim, eu frequento, eu assisto, e quem faz tudo é um líder, ou os líderes, vamos falar assim, os líderes, os pastores, ou os missionários, os obreiros, enfim, quem trabalha, na igreja tem quem trabalha e quem assiste. Sim. E essa turma que assiste se deu mal. Mas eu acho que a turma que trabalha, alguns também se deram mal, porque assim, isso mudou também a vida, assim, esses dependentes do líder vão ter que aprender a liderar. Eles vão ter que, ou eles aprendem a liderar suas vidas agora, né? O chefe do lar que deixava tudo por conta do pastor ou da professora da salinha infantil para ensinar os filhos. Acabou, agora é o pai e a mãe que vai ter que ensinar o filho, porque não tem mais salinha infantil. Acabou. Mas assim, ninguém mais tem a estrutura do prédio, cara. Então eu vejo também que tem muito líder, muito pastor, de repente, que aí joga todo mundo no mesmo balaio, tá? O que é o cara só que assiste, mas o cara também que gosta de estar aqui, assim, de falar. Tem muita gente com crise de abstinência. Crise de abstinência do templo. Crise de abstinência da estrutura do prédio. Porque não tem mais uma luz na minha cara. Porque não tem mais um microfone para eu segurar. Porque eu não tô pondo mais a minha Bíblia em cima de um púlpito. Cara, fala sério. Olha só, você falou do cara que estava pregando assim, né? Olhando, em vez de olhar para cá, estava olhando para cá, né? Uhum. Agora pensa comigo, cara. Se o culto é caseiro, se o negócio, eu vou assistir a coisa em casa, se eu sei que não é mais igreja, não é mais o templo, não tem palco, a minha mentalidade tem que mudar também. Por que eu não posso assistir uma pregação de alguém aqui, do jeito que está aqui? Porque eu ainda vejo o pessoal ainda gravando as coisas lá. Vamos para a igreja, vamos gravar lá na igreja. Porque lá tem, tudo bem, eu concordo, tem uma estrutura, beleza. É igual a gente lá no estúdio, né, quando a gente faz lá o programa. Pô, tem toda a estrutura, ajuda. Mas o jeito tem que ser outro. É que nem você falou da questão do dízimo e da oferta. O jeito tem que ser outro. Não é do mesmo jeito que era lá na igreja, porque o público agora é outro. Mudou tudo. O meu rebanho mudou, todo mundo, eu não sei mais quem é quem, eu não sei mais quem vai voltar. Do mesmo jeito que o funcionário vai perder o emprego, não sabe se a empresa vai continuar aberta. Eu não sei quando voltar da quarentena, quem que vai voltar de verdade pro culto. Tem gente que não vai voltar mais. Né? Olha só, você falou de dízimo. Eu queria falar, como que é o apelo agora? Como que eu sei quem está se convertendo? Como que é o louvor? Porque tinha bateria, tinha banda, tinha slide, para quem não sabia a letra. Então agora acabou. Se a pessoa não cantar em casa por conta própria, não vai ter o líder de louvor lá. Vamos, gente, canta, levanta a mão, bate palma, fica em pé. Não tem mais isso. Você viu o cara do batismo lá do Rio de Janeiro? Ou você não viu essa reportagem? Não vi. Eu não lembro o nome da igreja, acho que é uma comunidade batista, chamam ele de Pastor Pedrão. Ele tinha batismo marcado. E aí, e agora? Como é que nós vamos fazer o batismo?
o fulano que vai se batizar arruma um negócio lá para ele se batizar na casa dele, e eu, o pastor do lado de cá, faço a tratativa, a cerimônia lá, o que tem que falar, o que tem... Filho, agora você... Isso, a profissão de fé, obrigado. É que você é mais teológico do que eu, lembra que eu falei isso, né? Agora, cara, agora mergulha aí desse lado aí, do lado... E o cara vai, mergulha e levanta. Eu vou esperar acabar a quarentena para eu fazer os batismos? Você já parou para pensar nisso? É verdade. Cara, muita coisa, mano, muita coisa mudou. A igreja local não tem mais endereço. A igreja física tá assim, por esse período, não tem endereço, não tem horário. Tem gente que tá vendo a gente aqui agora, mas tem gente que vai ver só amanhã. Então, assim, sim, não tem horário. Sim. Vai escrever um negócio aqui interessante, ó. Aqueles que cobravam, né, cobravam para pregar e viviam disso. Viviam. Né? Vai pedir auxílio emergencial de R$600, filho. Eles sobreviviam das ofertas que eles cobravam para pregar. Né? Semana passada um pastor perguntou um negócio para mim, eu queria até aproveitar o gancho para explicar uma coisa. Né? Ele falou para mim assim, pastor, é certo, é correto uma pessoa estipular um valor para ir cantar na igreja, para ir pregar num evento, por exemplo? A pessoa liga para ela, a pessoa fala assim, eu vou aí, mas é R$1.000 à noite. Uma oferta de R$1.000, por exemplo. E ele perguntou, é certo, é correto isso? Eu expliquei para ele o seguinte, não sei se você concorda comigo. Vamos lá. Uma coisa é evangelho. Outra coisa que é parecida, mas é diferente, é mercado evangélico. Por quê? Quando você tem um grupo de pessoas que eles consomem os mesmos tipos de produto e serviço, você constitui ali um mercado. Certo? Uma comunidade que, por exemplo, o pessoal skatista, né, eles consomem o mesmo tipo de roupa, os mesmos acessórios. O irmão Jefferson, lá de São Vicente, abraço, meu querido. Abraço. Muitos anos que eu conheço o irmão Jefferson. E você tem um mercado. Então, por exemplo, por que a Sociedade Bíblica do Brasil, eles não fabricam, não produzem as Bíblias de estudo e doam? Por que eles vendem? Por que as editoras, elas não distribuem os livros? Por que elas vendem? Porque existe um mercado que consome esse produto. Agora, quando um pregador ou um cantor, ele decide, ele toma a decisão de cobrar para poder ir num evento, numa festividade, ele está naturalmente falando, eu não estou mais indo pelo evangelho e eu agora me tornei um produto do mercado evangélico. Então ele deixa de agora cumprir o evangelho, porque quem vai pelo evangelho, ele não vai por causa de recursos, ele não vai pela oferta. Ele vai pelo evangelho. Ele vai para poder fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Agora, aquilo que a gente está falando, com essa reviravolta que a gente teve aí no mundo, aqueles que fazem parte do mercado evangélico, que não vão conseguir mais vender o seu serviço, né, de cantar, né, seu serviço de pregar nas igrejas, eles vão ter que arrumar outra fonte de renda. Não tem jeito. Vai. E quem vem para se expor para poder falar da palavra de Deus, sem cobrar nada, sem pedir oferta, esse de fato
está fazendo isso pelo Evangelho. Uhum. Esse está fazendo isso pelo Evangelho. Cara, isso tudo é o Covid, né, cara? É o Covid. Você sabe que tem gente que não vê com maus olhos tanto assim, não vê tanto essa situação com maus olhos que, não sei se você está sabendo, mas na Índia nasceu um casal de gêmeos há pouco tempo, e esse casal de gêmeos foi batizado de Corona e Covid. É sério? No site da Isto É. Então, assim, se for fake news, a Isto É tá, né? Eu vi numas 3 postagens isso daí, mas quando eu vi na Isto É, falei, pô, então é verdade o bagulho, cara. Então, assim, tem gente que não vê com maus olhos. Agora, pro lado profissional, eu trabalho, minha chefe tá vendo aí, minha irmã tá vendo, minha esposa, tem um monte de gente vendo aí. Então, eu trabalho e, assim, pro lado profissional tá horrível, tá ruim, tá me atrapalhando. Pro lado espiritual, pro lado ministerial, não vamos falar espiritual, pro lado ministerial também tá ruim, tá atrapalhando um pouco. Agora, pro lado espiritual, e aí eu quero separar espiritual e ministerial, isso daqui não tem por que me atrapalhar e não tem por que atrapalhar ninguém, cara, porque todo mundo tem um livro desse aqui em casa, entendeu? Se não tem em casa, tem aqui no aplicativo do celular. Tem tanta coisa boa para ver, que inclusive já era visto, né? Antes da crise, antes da pandemia, já era consumido muita coisa já era consumida em Facebook, em YouTube, os próprios artistas que você falou, os pregadores, né, que também são os pregadores aí de internet. Agora, mais gente vai ter que se adaptar a tudo isso, porque não se sabe até, assim, existe uma estimativa, se sabe que vai mais 3 meses. Então, vamos supor que a gente está agora em março, ainda vai... abril, não estou mais em março. Já estamos em abril. Ainda vai abril, maio e junho. Ou não sei se vai ainda maio, junho e julho. Eu acho que vai maio, junho e julho, porque aqui, pelo menos no Brasil, é o inverno. E é quando tem que tomar mais cuidado. Não é isso? Sim. Então a gente tem que se preparar como profissional e como líder de igreja para mais 90 dias. E imagina, como que vai ser esses 90 dias assim, sem a certeza de que vai ser só 90 dias. Tem mais essa, que ninguém sabe se vai controlar ou se vai acontecer algum descontrole. Ninguém sabe. Se depender dos brasileiros, e assim, tá bem dividida a opinião, né? Tem gente que fica realmente em casa, tem gente que se cuida, tem gente que não pode ficar em casa, que não tem como, porque você quer comprar um pão, tem que ter alguém lá na padaria para vender o pão. Sim. Né? Então, esse cara que está vendendo pão, ele precisa se cuidar também. Cara, é uma situação muito louca. Ninguém nunca viu isso, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente só precisa ir a cada dia vencendo aí cada dia o seu próprio mal. Essa palavra, ela nunca foi tão real quanto hoje, eu acredito. Agora, pastor, uma coisa eu vou falar. Mais do que nunca, esse é o momento que os pastores, os pregadores do evangelho, precisam usar o meio que a gente tem para se comunicar com as pessoas. E ainda bem que a gente tem as redes sociais, ainda bem que a gente tem a internet. Imagina se fosse há 20 anos atrás que a gente não tivesse isso. Tivesse que ficar isolado em casa e não tivesse esse meio de comunicação. Todo mundo morto já. Que os pastores precisam ir para as redes sociais
para levar uma palavra de salvação, uma palavra de esperança. Nunca fez tanto sentido a frase que Jesus disse para Pedro: lançai as vossas redes para pescar. E é claro que Jesus falou fisicamente da rede de peixes, né? Mas no final da história, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Jesus faz uma comparação da pesca com ganhar almas, fazendo uma analogia. Os peixes são as pessoas, são as vidas. Nós somos pescadores. O barco é a igreja, a igreja de Cristo, que está no mar, que é o mundo, e a rede. O nome já está falando, né? É a web. A rede é a ferramenta, né? A rede é a ferramenta que vai trazer as pessoas. Então, mais do que nunca, nessa hora de crise, os pastores precisam ir para a internet, para as redes sociais e levar uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, porque nesse momento que as pessoas estão com crise de pânico, com crise de ansiedade, com medo de contrair o vírus, com medo de perder um familiar idoso ou da classificação de risco, que nós precisamos levar a palavra de Deus. Eu acho que a resposta para essa pergunta, que é a pergunta que a gente propôs aqui nessa live hoje, que é como a igreja pode ser mais eficaz na internet. Eu acho que a resposta é levando a palavra genuína no coração das pessoas. É assim que a igreja vai ser eficaz, dizendo assim, ó, é o seguinte, o risco de morrer, ele existe. Ele existe. Hoje já bateu 800 pessoas mortas infectadas pelo coronavírus. A pergunta é, para onde você vai após a morte? Se caso for o momento que você vai partir para a eternidade, você está preparado para partir para a eternidade? Você está preparado para encontrar com Deus? Esse é o momento dos pregadores virem para as redes sociais e trazer essa palavra. E ministrar no coração das pessoas. Cara. Eu quero... Nosso tempo vai terminar daqui a pouco, né? Você está controlando aí? Então, eu não vi a hora que a gente entrou, porque aquele problema de conexão que eu estava... Eu acho que a gente deve... não foi exatamente 10h30, não. A gente deve ter mais uns 15 minutos aí. Tem um texto em... Bom, Mateus do 24 para frente, né? A hora que fala ali do o sinal do fim dos tempos. Cara, isso aqui agora, assim, tem gente que nem pega para ler isso daqui porque dá crise mais ainda, dá pânico e não dorme, né? Porque fala a respeito de um monte de coisa que vai acontecer, só que aí fala, ainda não é o fim. E ainda não é o fim. Mas lá no 25 versículo... Vou ler do 31 para frente. Ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas ele colocará à direita e os bodes à sua esquerda. Então, assim, a gente vai ver quem é quem. Mas não é eu que vou separar, não é você, não é... É Jesus, né? Aqui está falando que ele que vai vir e vai separar quem é quem. Basta eu me comportar e ter uma conduta de ovelha e não um comportamento de bode, né? Uma ovelha, ela reconhece a voz do pastor, ela é obediente, independente aqui, não sei como que a gente pode fazer isso, mas é independente da presença física do pastor. Dentro dessa fala que você colocou por último agora, da rede e tal, me veio na cabeça aqui
esses líderes que têm essa aversão à tecnologia, mas também os membros, e aí não é só velho, mas tem gente que tem uma aversão à tecnologia, independente da idade. É claro que a grande maioria é quem já passou da casa dos 65, 60, mas tem os mais novos também que não curtem, não tem Facebook, não tem Instagram, não gosta dessas coisas, né? Sim. E a igreja, ela precisa alcançar, ela precisa chegar, a palavra precisa chegar para esses que têm a aversão à rede, né? Apesar de que a rede veio para ficar. É verdade. A questão é o seguinte, durante todo esse período, o pessoal está comentando aqui, ó, o Jefferson escreveu, lembrando que a palavra que Paulo diz, né? Quem me separará do amor de Deus? E o Herbert escreveu aqui, vai chegar uma hora que as pessoas não vai ter nem internet para entrar nas redes sociais, porque não vai ter como pagar a conta da internet. O Herbert ele já foi lá para o Apocalipse, né, cara? Mas é assustador. Sim, sim. A igreja, assim, ela sempre teve as suas redes, as suas ferramentas para pregar o evangelho ao longo da história. Então, o Herbert, pode dar esse brinde para você mesmo, Herbert. Vai ter um brinde para quem mais participar na live. O brinde é para ele mesmo. A igreja tinha as suas redes, né? Suas ferramentas. Sim. Pega lá, como que Paulo pregava o evangelho? Paulo ele ia para a sinagoga. Paulo ele ia para as cidades, quando chegava na cidade, ele chegava dia de sábado, entrava para dentro de uma sinagoga e ia disputar com os judeus. Ao longo dos anos, a igreja ela tinha suas redes para pregar, suas ferramentas para pregar o evangelho. E eles começaram a usar o teatro. Você sabia que a igreja católica, a ideia de colocar os santos, de fazer a imagem dos santos dentro das igrejas surgiu porque eles tiveram a ideia de explicar para os bárbaros, né? Os bárbaros eram aqueles que não tinham muito conhecimento, muita instrução. Então, para pregar o evangelho para os bárbaros, a igreja ela usava bonecos. Ela fazia um teatro para poder explicar como que era a história de Jesus. E daí foi que começou a surgir a ideia de fazer as imagens, de deixar as imagens na igreja. Depois veio a imprensa, né, que quando começou-se a imprimir as Bíblias, quando começou-se a usar agora não mais o papiro e o pergaminho para poder copiar a Bíblia, começou-se a usar agora o papel impresso. Depois veio a descoberta do rádio. E aí a igreja começou a usar o rádio, transmissão, para poder pregar o evangelho. Depois veio a televisão. TV. E aí eu sou de uma época, eu aceitei Jesus em 1990, a igreja onde eu congregava, o pastor falava que a TV era do diabo. E a gente não podia ter televisão em casa. E eu era criança, a gente ia assistir televizinho. Que o vizinho tinha. Que o vizinho tinha, a gente não tinha em casa. E demorou para a igreja cair a ficha da ferramenta, o poder da rede, né? Da rede de televisão para poder alcançar as pessoas em massa. E agora, por último, chegou a internet. E eu vou dizer uma coisa para você, pastor. A gente vive hoje um período que a igreja tem mais facilidade para pregar o evangelho para as pessoas, porque a internet é um meio de comunicação em massa, a internet ela é um veículo barato, diferente de uma televisão, que você tem que colocar muito dinheiro para poder fazer alguma coisa na televisão, e
e é uma ferramenta de fácil acesso. Então, é democrática. Os que não acordarem para essa realidade, e como a gente falou no começo, o coronavírus veio para acelerar aí uns 5 anos nesse processo, os pastores que não acordarem para essa realidade e usarem essa rede para alcançar as almas, alcançar os peixes, eles vão ficar para trás. Eles vão ficar para trás. Esse é o momento da igreja, esse é o momento dos pregadores do evangelho virem colocar a cara aqui, a tapa, se expor nas redes sociais para trazer uma palavra de salvação, uma palavra de esperança. E fazer aquilo que você falou no começo, de ter um pouco de humildade. Particularmente, nós dois aqui em São José dos Campos fazemos parte do Conselho de Pastores, do CPME, né? Quem está ouvindo aí vai ouvir isso depois, procura lá no Facebook a sigla CPME-SJC. É onde a gente tenta ajudar, né? É onde a gente tenta ser útil. Sim. E pegar quem está precisando e quem está também, de certa forma, pedindo a ajuda, né? Aceitando a ajuda, porque uma coisa é você oferecer ajuda, agora outra coisa é a pessoa aceitar a ajuda. Né? Exatamente. Então, achar ali, se eles pedirem ajuda, a gente vai encontrar essa ajuda conosco ali, para conseguir colocar em prática uma página de Facebook da igreja, uma página de Facebook bonita, uma coisa que seja funcional. Não porque uma página qualquer louco faz lá, um troço, não põe banner, não põe foto, não atualiza. Você vai ver lá, tem coisa de 2013 numa página de um... Então, assim, isso não é algo confiável. Um canal de YouTube, que você acabou de falar que o que era caríssimo na TV ficou totalmente democrático agora. Eu tenho meu canal, você tem o seu canal, cada um tem um canal, né? Ninguém mais depende. O público está percebendo isso, não está se tornando tão viciado em TV aberta, está indo mais por demanda, né? Eu quero assistir tal coisa, então eu vou procurar lá no YouTube e ele seleciona. Selecionar o que você quer ver. Exatamente. Então, assim, é difícil, a gente tem uma série de dificuldades a vencer aí, mas faz parte da vida, né, cara? É o desafio. O desafio foi lançado, então a gente tem que encarar e quem não encarar já deu aí a sua resposta, né? Quem está afim de parar, pede para descer. Só para encerrar a minha participação, a gente estava falando aí, na época de crise, o dinheiro ele muda de mão. Essa é uma grande verdade. Em tempos de crise, o dinheiro ele troca de mãos. Sim, porque enquanto tem empresas que nesse momento de crise, que, por exemplo, tinham um atendimento totalmente presencial, um tipo de serviço totalmente 100% presencial, que estão quebrando, quem presta um serviço que é 100% online tá em alta. O Herbert aí sabe bem do que eu estou falando. Perfeito. Bom, presta serviço aí para pessoas que querem tanto fazer o culto online lá no estúdio, ou pessoas que querem alguém para gerenciar a página dela. Eu procuro o irmão Herbert da TV Shalom. E um outro exemplo é o seguinte: quem fabrica álcool gel hoje está rico. Esse é um grande exemplo de que na época de crise o dinheiro troca de mãos. Troca. As cartas são reorganizadas na mesa, né?
E aí isso isso não só assim, se a gente for pensar, desculpa te interromper, não, mas você é do tempo do Skype, eu acredito, e não, sei lá, não mais do que, sei lá, uns 2 anos, a gente sempre ouviu falar aí, mas não com tanta força como o Skype, de uma outra plataforma chamada Zoom. E nesses 30 dias, eu nunca ouvi tanto falar desse Zoom. Então, verdade. Assim, é a troca de mão. Então, tem empresa que tá ruim? Tem, mas tem empresa que nessa Zoom, a valorização dela na bolsa explodiu, estourou, porque todo mundo quer usar o Zoom. Exatamente. E aí fica aqui o meu convite para você que está vendo essa live, que quiser conhecer o Instituto Bíblico Ruach. Nós colocamos lá estudos bíblicos. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. A Mohamed fazendo aqui, ó. Fazendo a propaganda. E todo mundo que participou Muito bom, aqui com a gente, o Timon Jefferson, todo mundo aí que participou aqui com a gente da live. Agradecer ao pastor Manuel por ter aceitado o meu convite. Legal. Para fazer essa live aí comigo, para a gente falar um pouquinho sobre Obrigado. Esses novos passos aí da igreja no mundo digital. Tenho 15 segundos aqui, ó. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado a todo mundo que assistiu. E eu acho que a gente tem que marcar outras aí, a gente volta a se falar em breve, tá bom? Beijão. Mais, queridão. A paz.